Programa Pernambuco no Ar. Oferecimento Pitu, Viva a Resenha, Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. Vitamel, a vitamina da família. E a Relique, o chá natural que transforma a sua saúde. Você que está aí me ouvindo, como é que está a sua saúde? Tem se sentido fraco, sem energia, com unhas e cabelos caindo, imunidade baixa, com anemia, dor no corpo, dor nos ossos? Está com tontura, vive com aquela dor de cabeça? Está com a memória fraca? Está com colesterol ruim? Vive estressada, com ansiedade, não dorme bem? Você precisa dar um basta nesses problemas. O Vitamel não tem contraindicação. Você pode usar tranquilamente pelo resto da sua vida e manter os resultados. O Vitamel vitaliza o seu corpo da cabeça aos pés. É saúde todo dia, vice? Vitamel. Eu uso, eu indico e eu aprovo. Qualidade e excelência são as marcas da Casa do Agricultor, empresa parceira do produtor rural e 4 lojas para lhe servir. A Casa do Agricultor oferece o que há de melhor para você, homem do campo. A Casa do Agricultor tem máquinas e implementos agrícolas, oficina autorizada Estil, material para sua irrigação, sementes, defensivos agrícolas, rações e medicamentos. Somos a melhor opção para o produtor rural e o agronegócio. Estamos localizados em Vitória de Santo Antão e Gravatá. Casa do Agricultor, fazendo verde da nossa região. Acesse www.pnoar.com.br ou instale o app no seu celular. Web Rádio Pernambuco no Ar. A rádio à frente do seu tempo. Chegou Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix, limão ou abacaxi com coco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. O que era bom ficou ainda melhor. Agora você conta com o A Relique Família. Uma grande vantagem: pague 600 ml e leve 750 ml. É muito mais economia para o seu bolso. Cansado de ter tantas doenças? O seu corpo vive cheio de enfermidades? Você precisa fazer o tratamento com A Relique. Sofre com diabetes, colesterol alto, pressão alta? Se livre das dores de cabeça, a famosa enxaqueca. Elimine gordura no fígado, azia, má digestão, gastrite, úlcera, pedra nos rins. Você tem dor nas pernas, má circulação? Mude a sua saúde com o A Relique. Aproveite agora mesmo para ir à farmácia e garantir o seu A Relique tamanho família. Pague 600 ml e leve 750 ml. Você ganha 150 ml sem pagar nada mais por isso. A Relique é um verdadeiro A Relique para a sua saúde. Efeito rápido. Não perca tempo. Você merece viver sem dores. Cristiano Bassan, jornalismo com responsabilidade. Atenção, emissoras filiadas para o top de 5 segundos. A partir de agora, começa o programa Pernambuco no Ar, pela Rede Pernambuco de Rádios, em parceria com a sua emissora. Opa, olá! Hoje, meus amigos, é 1º de fevereiro. Começou o segundo mês do ano de 2024. Mês do Carnaval, mês da folia. A partir de agora, ao vivo para você, para toda a grande rede, ao vivo para a Nova FM da cidade de Gravatá, a rádio de sua cidade, ao vivo também para o nosso YouTube, Rede Pernambuco de Rádios, ao vivo pelo pnoar.com.br. Começa agora! Informação, prestação de serviços, jornalismo com responsabilidade, com o melhor time de jornalistas e comentaristas da região. Começa agora Pernambuco no Ar. E a gente traz as manchetes do dia. Confira as manchetes do dia. Vamos para as manchetes do que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo, e você fica sabendo aqui.
gente traz como manchete a notícia triste: morre mulher que foi arremessada de brinquedo no Mirabilândia. Daqui a pouco nós iremos trazer detalhes sobre essa notícia triste. Ela que estava há alguns meses internada não resistiu e acabou morrendo. Prefeitura de Olinda anuncia concurso para agente de trânsito com salário de R$5.000. A Assembleia Legislativa de Pernambuco retoma os trabalhos com a presença da governadora Raquel Lira na primeira sessão ordinária. Tudo isso e muito mais para você a partir de agora. Programa Pernambuco no Ar. Oferecimento Pitu, Viva a Resenha, Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. Vitamel, a vitamina da família. E a Relique, o chá natural que transforma a sua saúde. Muito bem, e a gente começa movimentando, acionando os nossos companheiros. O meu bom dia para você a partir de agora, onde você estiver acompanhando a gente, tá bom? Vamos juntos trazendo as principais informações. Uma boa tarde especial nesse início de tarde, você acompanhando o nosso programa. E a gente já começa esse programa de hoje trazendo as oportunidades de emprego. Se você está desempregado, Janiele Azevedo traz as oportunidades. Para você que está procurando um trabalho nesta quinta-feira no Recife, tem 6 vagas para cozinheiro de restaurante. A exigência é de ensino fundamental completo e 6 meses de experiência. O salário é de R$ 1.620. Ainda no Recife, tem 7 vagas para eletricista de alta tensão. A exigência é do ensino médio completo e 6 meses de experiência. O salário não foi informado. A Agência do Trabalho de Recife fica na Rua da Aurora, número 425, na Boa Vista. Em Paulista, tem uma vaga de operador de tratamento de esgoto. A exigência é de ensino médio e 6 meses de experiência. O salário é de R$ 2.014. A agência fica na Praça Coronel Frederico Lundring, sem número, no centro. Na cidade de Vitória de Santo Antão, tem uma vaga para serralheiro. A exigência é de ensino fundamental e 6 meses de experiência. O salário não foi informado. A Agência do Trabalho fica localizada na Avenida Henrique de Holanda, número 3000, no bairro Redenção. Na cidade de Caruaru, tem 2 vagas para auxiliar de cozinha. A exigência é de 6 meses de experiência e ensino fundamental completo. O salário não foi informado. A Agência do Trabalho fica localizada na Rua Padre Antônio Tomás, número 127, no bairro Maurício de Nassau. O horário para consulta é de acordo com a Agência do Trabalho de cada região. Outras informações e agendamentos, acesse o site da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, www.cedep.pe.gov.br. Da Agência Rádio C de Notícias, Janiele Azevedo. Obrigado, Janiele, pelas informações sobre as oportunidades de emprego. E por falar em emprego, ontem o IBGE confirmou que houve redução do desemprego, ou seja, o número de pessoas ocupadas bateu um novo recorde. O Brasil vai aos poucos vencendo a taxa de desocupação que disparou com a crise econômica iniciada em 2015 e com a pandemia de Covid-19. O percentual de pessoas desempregadas chegou a 14% em 2020, mas de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD contínua, divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, o país fechou 2023 com a taxa de desocupação em 7,8%, o menor valor desde 2014. Se considerar apenas o 4º trimestre do ano passado, o indicador é de 7,4%. Coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios, Adriana Berengui, explica que as vagas de trabalho surgiram em diversos setores econômicos. A queda da desocupação ela foi impulsionada por um aumento expressivo do número de trabalhadores, que em um trimestre expandiu em aproximadamente 1 milhão de pessoas a mais na condição de ocupado, e essa ocupação ela foi puxada por diversas atividades, seja indústria, comércio, transporte, outros serviços também e os serviços domésticos, né?
O número de trabalhadores domésticos cresceu 6,2%. Já o de pessoas com carteira de trabalho assinada cresceu 5,8% no ano e chegou a 37 milhões e 700 mil pessoas, o mais alto da série. Um aumento de 5,9% também foi verificado entre os empregados sem carteira assinada, chegando a 13 milhões e 400 mil pessoas. Por outro lado, a taxa de informalidade apresentou queda de 39,4% para 39,2%, bem como a estimativa da população desalentada, com redução de 12,4%. 3 milhões e 700 mil brasileiros ainda se encontram nessa situação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Alain Barbosa trazendo as informações para a gente. Olha, meus amigos, morreu hoje a professora Davine Muniz Cordeiro, aos 34 anos, mais de 4 meses depois de ser arremessada de um brinquedo que girava no ar no Mirabilândia, o parque de diversões localizado ali em Olinda. Ela estava internada no Hospital Apivida da Ilha do Leite, na área central do Recife, e teve a morte confirmada pela família. Desde que sofreu o acidente, no dia 22 de setembro de 2023, Davine passou por 10 cirurgias de reparação, sendo 2 no cérebro. De acordo com a família, a professora tinha parado de responder aos estímulos e perdeu metade do cérebro. De acordo com a família, a morte aconteceu durante a madrugada de hoje. O enterro de Davine acontece na tarde de hoje no cemitério Parque das Flores, que fica no bairro do Sancho, na zona oeste do Recife. O acidente de Davine também ficou marcado pelo imbróglio jurídico entre a família dela e a administração do Mirabilândia. O último foi sobre a necessidade de a professora receber alta do Hospital São Marcos, no Recife, onde estava internada antes de ser colocada em home care. A família de Davine afirmava que as reformas necessárias para a instalação de equipamentos custavam em torno de 50 a 60 mil reais e que aguardava que o parque arcasse com os custos da reforma. Na época, segundo o advogado do Mirabilândia, o Hospital São Marcos sugeriu que o home care fosse feito pelo plano de saúde de Davine, mas a família não aceitou porque quer que seja feito um home care particular. A direção do parque também declarou que continuaria custeando toda a assistência de Davine e cumprindo com as responsabilidades que lhe competem para o seu tratamento. Em 22 de setembro, a professora de inglês, Davine Muniz Cordeiro, de 34 anos, ficou gravemente ferida depois que o balanço onde ela estava se soltar do brinquedo que girava no ar em alta velocidade. Então, todos lembram desse caso. Infelizmente, depois de 4 meses, ela não resistiu e acabou morrendo. Pernambuco no ar. Uma pena, né, minha gente? Vamos agora dando continuidade aqui às nossas informações. Daqui a pouco a gente volta a falar deste assunto. Vamos até Brasília com o nosso companheiro Yuri Hudson, acompanhando o movimento do que é notícia, né? O Congresso prestes a voltar aí as discussões do nosso Brasil. E o Yuri Hudson está acompanhando tudo, inclusive essa reunião de deputados da oposição com o Rodrigo Pacheco, na verdade, senadores que estão pedindo que haja uma moderação por parte da polícia. Yuri Hudson, é isso? É verdade, Bassan. Nós acompanhamos este caso e vamos aos detalhes agora. Vamos falar sobre este encontro de Pacheco com os senadores da oposição. Senadores do bloco de oposição se reuniram nesta quarta-feira com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, após as operações da Polícia Federal que miram políticos bolsonaristas nos últimos dias. As ações foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alvo de duras críticas da oposição. Os senadores apresentaram uma série de propostas legislativas ao presidente do Senado. O líder da oposição, Rogério Marinho, defendeu que as propostas equilibram o processo democrático e reafirmam prerrogativas do Congresso. Então nós estamos vivendo no Brasil um momento de muita anormalidade. E o que nós viemos falar aqui com o presidente do Congresso Nacional é que é importante que o Congresso se posicione no sentido de restabelecer esse equilíbrio necessário entre os poderes e que nós possamos voltar aos trilhos da normalidade democrática, com o encerramento desses inquéritos que não terminam nunca e que geram centenas de filhotes. E para nós é importante que todos nós possamos exercer a nossa missão, que
Quem for governo, que exerça a sua missão como governo. Quem for oposição, a sua missão como oposição. E o judiciário cabe julgar dentro dos autos e não emitir posições políticas. O grupo não quis apresentar a lista completa de projetos que defenderam como prioridade ao presidente do Senado. Mas uma das propostas é uma PEC que coloca fim ao chamado foro privilegiado para parlamentares eleitos. A medida faria com que deputados e senadores fossem julgados inicialmente pela Justiça Comum e não pelo Supremo. O projeto propiciaria que os parlamentares tivessem mais oportunidade de recorrer a outras instâncias do Judiciário e não serem julgados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo Marinho, Pacheco deve apresentar uma resposta às demandas até o final desta semana. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri, pelas informações. Ontem o Banco Central anunciou o novo corte da taxa de juros. Mais uma notícia boa, vamos às informações. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu cortar mais uma vez a taxa básica de juros da economia brasileira. Após a primeira reunião de 2024, nesta quarta-feira, o Copom reduziu a Selic em 0,5 ponto percentual, passando de 11,75% para 11,25% ao ano. A decisão unânime representou o quinto corte consecutivo desde agosto do ano passado. O professor de economia da Universidade Anhembi Morumbi, Denis Medina, avalia que o novo corte é possível porque a inflação terminou 2023 dentro do teto da meta, o desemprego caiu e a renda média da população aumentou. Mas nem tudo são flores. O que preocupa é o déficit do governo, o nível de gastos do governo extremamente elevado. No ano passado a gente teve o maior déficit da história, só perdeu para o ano da pandemia, onde a gente teve uma catástrofe sanitária sem precedentes na história, então injustificado esse nível de gastos e mostra que, de certa forma, a política que o governo vem adotando de elevação de gastos com o aumento das alíquotas dos impostos não funcionam, porque a arrecadação caiu enquanto os gastos do governo explodiram. Em 2023, as contas do governo tiveram déficit de 230 bilhões de reais. Em comunicado após a reunião, o Copom reforçou a importância de executar as metas fiscais já estabelecidas, abre aspas, para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, fecha aspas. Sem isso, a Selic pode voltar a estagnar. Isso pode prejudicar, sim, próximos cortes, né? Nesse momento, com a Selic em queda, vários setores são beneficiados. Tudo que precisa de financiamento, então setor automotivo, linha branca, produtos duráveis, mesmo imóveis, acabam se beneficiando porque a taxa de juros de longo prazo vem reduzindo gradativamente. Mas o governo precisa cuidar de fechar as contas públicas, precisa cuidar dos gastos e cuidar da arrecadação para que tenha uma administração saudável, né? Sem isso, a gente pode viver um momento de bonança e depois ser penalizado no futuro, como aconteceu, por exemplo, no governo Dilma. O comitê também sinalizou que poderá fazer um novo corte no mesmo patamar na próxima reunião. O Copom se reúne a cada 45 dias. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Obrigado, Renê. Vamos à nossa entrevista do dia. A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia é com o Dr. Bruno Krumenauer, advogado especialista em família, para falar sobre herança. A gente continua debatendo aquele lance de herança, de herdeiros que recebem mais benefício em detrimento de outro. Quais são as consequências disso, Dr. Bruno? Caso extrapole esse percentual, esse testamento poderá e será invalidado e tudo será redistribuído conforme a legislação determina. Ou seja, o objetivo de privilegiar um filho não vai ser alcançado. Uhum. Ô, doutor, a gente teve um caso recente que foi do Zagallo, né? Que morreu e que foi constatado, a imprensa divulgou, que ele teria deixado, por exemplo, os seus bens para o filho caçula e teria excluído os outros. Isso pode acontecer? É normal que isso aconteça? Isso é normal que aconteça, porém não pode ocorrer. Porque, assim, o intuito de você privilegiar um herdeiro em detrimento do outro é super válido. É nada mais desigual do que tratar pessoas desiguais de forma igualitária. Mas você tem limites
A legislação impõe limites para você. Caso você ultrapasse esses limites, isso tudo vai ser desfeito. Então, neste caso, vamos pegar pegando por base esse caso Zagallo, os filhos que ficaram fora, eles podem entrar na justiça para requerer seu direito? Com certeza. Eles vão entrar na justiça e vão pedir a anulação do testamento. E os bens que já foram doados em vida, eles vão pedir a colação. Ou seja, esse filho mais novo vai ter que mostrar na justiça os bens que recebeu antes do falecimento do pai. Uhum. Interessante, né, essa questão. Como funciona a doação da nua propriedade para netos, mantendo o usufruto para os filhos, doutor? Então, um dos instrumentos que é utilizado para diminuir o impacto de um inventário, que é um processo extremamente caro, é doar a nua propriedade para os netos e reservar o usufruto para os avós. Mas lembrando, existem limites para que isso ocorra. Caso esses limites sejam ultrapassados, essa doação também vai ser invalidada. Mas é uma excelente estratégia para reduzir os custos de uma sucessão. Uhum. Essa é uma discussão bastante interessante. Por exemplo, como é determinada a sucessão entre filhos e outros descendentes? Então, os filhos, a gente diz que os vínculos mais próximos excluem os vínculos mais distantes. Exemplo, se o pai é vivo, exclui o neto. Se o pai é falecido, o neto vai herdar essa herança que era de direito do pai dela. Porém, ela não vai concorrer em grau de igualdade com os demais filhos. Por exemplo, se o pai falecido deixa 3 herdeiros, esses 3 herdeiros vão receber o percentual que era do pai. Uhum. Entendi. No caso, se o pai deixa 3 filhos, o valor que seria do pai é dividido entre os filhos, não é isso? Exatamente. Agora, doutor Bruno, quais são as implicações de um avô doar a propriedade para um neto, reservando o usufruto para si mesmo? A implicação é que o neto ele só vai ser proprietário total daquele bem após o falecimento do avô. E caso esse avô faleça enquanto esse neto é adolescente ou criança, o pai e a mãe dele vão ter o usufruto, vão poder dispor. Agora, um cuidado que é muito importante ter é que, quando esse neto atingir a maioridade, ele vai poder dispor da forma que convir desse bem. Uhum. Muito bem. Você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o doutor Bruno Krumenauer, falando sobre a divisão de heranças, as implicações, as armadilhas ao ajudar um filho ou neto. Seguindo aqui com nossas perguntinhas, se você tiver uma pergunta, pode mandar para 2160-1734. 2160-1734. Doutor, qual a regra para o dever da colação em relação aos bens doados? Desculpa, falhei um pouquinho. Teria como repetir, Cristiano? Pronto, eu vou repetir aqui para o senhor. Qual é a regra para o dever de colação em relação aos bens doados? Então, a colação nada mais é do que apresentar os bens que foram recebidos em vida. Exemplo, se o patriarca em vida tinha R$200 e antecipou doando para um herdeiro 100, esse herdeiro que recebeu esse 100 vai ter que falar bem assim, eu recebi esse 100 do meu pai ou da minha mãe e ficou 100. Porque se ultrapassar 50% do patrimônio, essa doação vai ter que ser redistribuída entre os demais herdeiros, para não ter ninguém que seja privilegiado e alguém que seja prejudicado. Uhum. A Renata, ela é lá da Bela Vista, está perguntando o seguinte, ela disse que a avó dela deixou uma casa para 5 filhos e agora 4 concordam em vender e apenas 1 não. Neste caso, a maioria sobressai ou esse único que não está querendo vender, ele tem esse direito? Sim, no caso, a maioria se sobressai. O grande problema, quando há uma situação como essa, é que a venda vai ter que ser balizada pelo judiciário e acaba que deprecia muito esse imóvel.
Diferente se todos estivessem de acordo em vender, porque eles conseguiriam utilizar o preço médio do mercado. Doutor, acontece muito também pessoas que morrem e não deixam o inventário, que chama, né, o testamento, e aí a briga pela herança começa e cada um que queira ficar com uma parte. Como é que funciona, por exemplo, quando o cidadão morre, deixa muitos bens e não deixa o testamento? Então, o testamento, ele pode ser um norte, que vai ter que seguir o inventário. O inventário é o processo, basicamente, de distribuir os bens da pessoa que faleceu para os seus herdeiros. O testamento, ele pode ser um norte de como ele quer que aquilo seja distribuído, ou ele pode ser realmente cirúrgico. Quero que determinado bem fique com o meu filho A, quero que minha casa na praia fique com a minha filha B. E, dessa forma, você consegue minimizar o máximo de conflitos familiares. Só que, lembrando, tem que ficar atento aos ditames legais. Porque, caso isso não seja observado, pode ser anulado esse testamento e tudo que esse patriarca fez seja desfeito. Sim. Neste caso, quando ele morre e não deixa o chamado testamento, como é que os familiares devem proceder? O primeiro passo é contratar um advogado. Esse advogado vai fazer o levantamento de se há testamento, quais são as dívidas, quais são os bens e quais são os herdeiros. E dessa forma vai ser dada entrada no processo de inventário, para que isso seja distribuído. Vai se abater as dívidas da pessoa que faleceu e o montante que ficar vai ser distribuído conforme o regime de casamento que essa pessoa que faleceu tinha e os herdeiros que ele deixou. Doutor Bruno, o senhor tocou num assunto muito interessante, que a gente está falando muito de, deixou dinheiro, mas tem muitos que morrem e o que deixa é dívida. Neste caso, quando o indivíduo morre, as dívidas deixadas por ele é de responsabilidade dos filhos? Há alguma jurisprudência, alguma decisão recente sobre isso? Os filhos têm a responsabilidade sobre as dívidas deixadas por quem morre? Os filhos têm responsabilidade pelas dívidas deixadas até o limite do patrimônio deixado. Exemplo, foi deixado um patrimônio de 100 e 50 de dívidas, vai se abater e os herdeiros irão dividir os 50 que ficou. Caso ficou 150 de dívidas e o patrimônio é de 100, os herdeiros não vão responder por essa dívida. Voltando aqui para a nossa pauta, doutor, perguntar quais são as considerações fiscais em relação às doações de cotas e um holding. Então, a holding é interessante porque você deixa de ter, muitas das vezes, um patrimônio imobilizado e você passa a ter um patrimônio móvel, cotas. E na doação das cotas, você não vai levar em consideração onde a holding está. Você vai levar em consideração o domicílio fiscal do doador. E isso se faz muito interessante. Às vezes pode ocasionar uma redução significativa no imposto de doação. Agora, doutor, qual o papel dos pais na administração dos bens herdados por filhos menores? Então, os filhos menores que têm patrimônio, né, que os avós ou privilegiam eles no testamento ou com uma holding, ou até mesmo crianças prodígios que começam muito cedo no meio artístico, como a Larissa Manoela, os pais eles têm o direito de usufruto de todos esses bens. Eles são como proprietários fossem, porém eles não têm a plena propriedade de poder vender, de poder alienar, mas eles podem usufruir desses bens dos filhos. Muito importante, doutor. Muito importante. Doutor Bruno Krumenauer, para quem está acompanhando a gente agora e tem uma dessas broncas aí relacionadas à herança, quer ter mais dicas, quer tirar outras dúvidas, como entrar em contato com o senhor? Então, eu tiro muitas dúvidas no meu Instagram, que é @Bruno com 2 N's, KRUMMENAUER. Bruno Krumenauer, não é isso?
Isso mesmo. Bruno com 2 N's. Com 2 N's. Aí lá você vai ter dicas aí de como funciona, porque o grande problema de muitas pessoas é a falta de conhecimento. Veja, um detalhe como esse, né, que não pode ser distribuído assim de forma atabalhoada e que aquele que se sentir prejudicado pode ir atrás e buscar depois. Isso tudo são informações que muitas pessoas às vezes não atentam, né? E é importante estar atento. Faltou a gente falar de alguma coisa, doutor? Só, assim, realmente complementando, isso é muito complicado porque é um desconhecimento geral. Por exemplo, algo que é muito comum, só que é um erro muito grande, é você comprar um bem já em nome do filho e declarar como se ele estivesse comprando. Se esse filho não tiver lastro, isso pode ser interpretado como sonegação fiscal. E esse filho pode vir a responder por um crime. Muito bem. Importante esse detalhe também. Ok, doutor. Doutor Bruno, obrigado pela sua participação com a gente e até a próxima, se Deus quiser, viu? Até a próxima. Um abraço. Conversamos. Cristiano Bassan. Jornalismo com responsabilidade. Programa Pernambuco no Ar. Oferecimento Bitu, Viva a Resenha, Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. Vitamel, a vitamina da família. E a Relique, o chá natural que transforma a sua saúde. Você que está aí me ouvindo, como é que está a sua saúde? Tem se sentido fraco, sem energia, com unhas e cabelos caindo, imunidade baixa, com anemia, dor no corpo, dor nos ossos, está com tontura, vive com aquela dor de cabeça, está com a memória fraca, está com colesterol ruim, vive estressada, com ansiedade, não dorme bem? Você precisa dar um basta nesses problemas. O Vitamel não tem contraindicação. Você pode usar tranquilamente pelo resto da sua vida e manter os resultados. O Vitamel vitaliza o seu corpo da cabeça aos pés. É saúde todo dia, vice? Vitamel. Eu uso, eu indico e eu aprovo. Qualidade e excelência são as marcas da Casa do Agricultor, empresa parceira do produtor rural e 4 lojas para lhe servir. A Casa do Agricultor oferece o que há de melhor para você, homem do campo. A Casa do Agricultor tem máquinas e implementos agrícolas, oficina autorizada Estil, material para sua irrigação, sementes, defensivos agrícolas, rações e medicamentos. Somos a melhor opção para o produtor rural e o agronegócio. Estamos localizados em Vitória de Santo Antão e Gravatá. Casa do Agricultor, fazendo verde da nossa região. Acesse www.pnoar.com.br ou instale o app no seu celular. Web Rádio Pernambuco no Ar. A rádio à frente do seu tempo. Chegou Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha, de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix, limão ou abacaxi com coco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. O que era bom ficou ainda melhor. Agora você conta com o A Relique Família. Uma grande vantagem: pague 600 ml e leve 750 ml. É muito mais economia para o seu bolso. Cansado de ter tantas doenças? O seu corpo vive cheio de enfermidades? Ah, você precisa fazer o tratamento com a Relique. Sofre com diabetes, colesterol alto, pressão alta? Se livre das dores de cabeça, a famosa enxaqueca. Elimine gordura no fígado, azia, má digestão, gastrite, úlcera, pedra nos rins. Você tem dor nas pernas, má circulação? Mude a sua saúde com o A Relique. Aproveite agora mesmo para ir à farmácia e garantir o seu A Relique tamanho família. Pague 600 ml e leve 750 ml. Você ganha 150 ml sem pagar nada mais por isso. A Relique é um verdadeiro A Relique para a sua saúde. Efeito rápido. Não perca tempo. Você merece viver sem dores. Cristiano Bassan. Jornalismo com responsabilidade. Muito bem, agora você continua acompanhando o nosso programa aqui. Um bom início de tarde para você que está chegando agora, você que já está acompanhando desde o início. Vamos juntos até 1 da tarde com informações para você. É notícia em Pernambuco.
Vamos trazendo notícias e tudo que você precisa. O governo criou, aliás, o governo criou um conselho que vai fiscalizar apostas esportivas. O decreto que cria a mais nova Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial. A secretaria vai ampliar as ações do governo federal na regulamentação do mercado de apostas de cota fixa, mais conhecidas como bets, e também jogos online. Segundo o governo federal, a nova estrutura vai executar ações de prevenção à lavagem de dinheiro e de monitoramento do mercado, com a criação de políticas de jogo responsável. A ideia é implementar medidas de prevenção ao jogo compulsivo ou patológico e proteção de pessoas vulneráveis, especialmente menores. As ações de comunicação, publicidade e marketing das casas esportivas também serão alvo de fiscalização. No final de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que trata das apostas de cota fixa e regula o mercado de bets. O modelo já estava legitimado no país desde 2018, mas atuava sem regras específicas de fiscalização e tributação. A nova legislação estabeleceu critérios sobre tributação, normas para exploração comercial, além de definir a distribuição da receita arrecadada, fixar sanções e as competências do Ministério da Fazenda na regulamentação da atividade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Obrigado, Fabiana Sampaio, pelas informações. Agora nós vamos dar continuidade aqui ao nosso programa, falar de uma ação da Polícia Civil. Policiais civis realizam protestos em Caruaru e fazem cobrança do governo do estado. Vamos aos detalhes. Edivaldo Magalhães. O Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, Simpol, a Associação de Polícia Científica de Pernambuco, APOC, e a Associação dos Delegados de Pernambuco, ADEP, realizaram nesta quarta-feira um ato no Marco Zero de Caruaru para cobrar a valorização da categoria e chamar a atenção da população do agreste pernambucano para os preocupantes índices de violência no estado e a carência de investimentos na segurança pública, agravadas pela falta de estrutura nas delegacias. Camila Reis, presidente da APOC, destaca a reivindicação. A reivindicação única que nos une hoje aqui, não só a gente aqui, mas outras também categorias, é que a gente consiga retornar o processo de diálogo e de negociações com o governo, que a última vez que a gente conseguiu sentar com o governo para negociar foi junho do ano passado. De lá para cá, o governo tem remarcado essas reuniões de maneiras sucessivas e são nessas reuniões que a gente é capaz de apresentar as nossas pautas específicas. No caso da Polícia Científica, da perícia oficial, a gente tem um problema grave de pessoal, é uma das reivindicações da gente. O concurso público ele é urgente, a gente não tem capacidade, o IML e o IC, tanto de Caruaru quanto de Pernambuco, eles não têm capacidade de atender a demanda que tem sido cada vez mais crescente. A gente tem uma questão salarial grave de desvalorização que coloca a ciência em um lugar de subalternidade, de pouca importância, quando na verdade é a prova material que vai manter, né, os autores de crimes presos de maneira efetiva, porque é isso que a justiça precisa, de provas materiais. Áureo Cisneiros, presidente do Simpol, solicita estrutura. A estruturação da polícia que investiga os crimes aqui no estado está totalmente desestruturada, sem efetivo, sem condições de trabalho, né, sem mínima condição de trabalho. O policial aqui compra tudo, compra desde de água para beber a papel higiênico. Né, muitas vezes leva papel de impressão de casa porque não tem na delegacia. Não pode persistir uma situação dessa para uma governadora que disse que ia mudar radicalmente a segurança pública e ia tratar pessoalmente. Não está tratando com ninguém. Nós temos o pior salário do Brasil, as péssimas condições de trabalho, já divulgada pela imprensa amplamente, a falta de efetivo. Temos o menor efetivo dos últimos 30 anos. Nós temos 5.300 policiais no estado todo, onde a lei estabelece que nós deveríamos ter 11.039 policiais. Temos nem 40% do efetivo necessário. Então, o que é que está ocorrendo com isso? As investigações estão ficando paradas na delegacia. Temos mais de 10 mil inquéritos de homicídios sem ser investigados, porque não temos gente. Diogo Victor, presidente da ADEP, pede aumento nos cargos dos concursos públicos. Primeiro, um aumento nos cargos que foram oferecidos no concurso público, né? Temos 200 vagas, apenas 45 foram oferecidas no concurso público. Devemos ressaltar que 80 delegados hoje podem pedir hoje, agora,
sua aposentadoria, já preencheram o requisito da aposentadoria. Então, o concurso de delegado é um concurso extremamente complexo, né? Prova oral, prova subjetiva, prova escrita, academia de polícia, investigação social, psicotécnico. Então, é um concurso que, saindo de tal hoje, só vai entrar com 2 anos. Se hoje está ruim, imagine daqui a 2 anos. Então, a gente quer esse aumento efetivo. A gente quer aumento efetivo de escrivães e de agente de polícia. O próximo movimento está marcado para acontecer na sede do Sindicato dos Policiais de Pernambuco, Simpol, em Recife, dia 6, a partir das 11 horas. Edivaldo Magalhães, Liberdade, na frente com a notícia. É hora do giro policial. Vamos girar com a polícia. Giro policial. As notícias policiais em primeira mão. Márcio Souza. E vamos ao giro policial pela região. Olha, Cristiano Bassan, a justiça determinou a soltura de um homem de 43 anos que tinha sido acusado de matar a própria mãe em Gravatá, no agreste do estado, no último final de semana. Marcos Amaro da Silva foi preso após os vizinhos ouvirem Josefa Maria da Silva, de 73 anos, pedindo socorro e sendo encontrada morta momentos após. O homem foi preso dentro da casa em que moravam e onde tudo aconteceu, situada no bairro do Prado, na área urbana da cidade. Após analisar a perícia feita por um médico legista do Instituto de Medicina Legal, a justiça concluiu que Marcos era inocente, pois a causa da morte foi após uma complicação cardíaca e não por assassinato. O judiciário também viu que houve fragilidade nas provas apresentadas. Desta forma, Amaro foi posto em liberdade. Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio no centro da cidade de Macaparana, na zona da Mata do Estado. Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu durante a Operação Roda de Fogo, que estava sendo realizada na cidade. A vítima foi localizada com um ferimento na perna provocado por disparo. Ela foi socorrida ao hospital local, transferida a um hospital da capital pernambucana e não corre risco de morrer. Na sequência, a polícia também localizou o suspeito já em outro bairro. O homem foi levado à delegacia e autuado em flagrante pelo crime e agora segue à disposição da justiça. E olha, ouvintes, um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo na zona rural de Paudalho, na zona da Mata Pernambucana. Segundo a PM, uma denúncia anônima informou que o homem estaria de posse de uma arma de fogo em sua casa. Os policiais foram até o local e encontraram o envolvido. Confirmaram também esta informação da denúncia. A arma apreendida foi uma espingarda calibre 12 de fabricação artesanal sem munição. O homem disse aos policiais que ele mesmo teria fabricado o armamento e que seria para sua defesa. O envolvido foi conduzido ao plantão policial da cidade e agora segue à disposição da justiça. Uma idosa morreu e a amiga ficou ferida após terem sido atropeladas por uma moto na via local da BR-232, na cidade de São Caetano, no agreste pernambucano. A vítima fatal foi Maria Honorina da Silva, que veio a óbito no local. Já a vítima que ficou ferida foi Tatiane da Silva Lima, levada para o hospital local sem gravidade. O motociclista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. O motociclista que estava envolvido nesse atropelamento. Esse atropelamento que aconteceu na última terça-feira, mas foi divulgado ontem pela Polícia Rodoviária Federal. O corpo da idosa foi levado ao Instituto de Medicina Legal. A qualquer momento eu volto trazendo muito mais aqui na Mais Ouvida. Márcio Souza, direto da delegacia. Vamos até o IML. O nosso companheiro Helenivaldo Pereira traz informações direto do IML com 10 pessoas mortas em Pernambuco nas últimas 24 horas. 10 mortos em Pernambuco nas últimas horas. Vamos, Helenivaldo Pereira. Registrados 10 homicídios nesta quarta-feira em Pernambuco. 7 crimes aconteceram no Grande Recife e 3 no interior. Na próxima semana, a Secretaria de Defesa Social, SDS, divulgará o total de assassinatos ocorridos durante o mês de janeiro no estado. Em Toritama, aqui no Agreste, um jovem foi assassinado a tiros no sítio Arroz, zona rural do município. João Vitor, 20 anos, trabalhava em uma lavanderia. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime.
crime. Em Caruaru, 2 assaltantes foram presos por policiais da Delegacia de Bezerros. Pedro Arthur Brandão, 22 anos, e Jailton Santos da Silva, 23, moram no bairro Santa Rosa e são vizinhos. Contra eles, mandados de prisões preventivas. Os jovens cometeram assaltos em Bezerros e Gravatá. Eles serão apresentados na audiência de custódia nesta quinta-feira. De Caruaru, Helenivaldo Pereira. Helenivaldo Pereira com informações direto da polícia. A gente segue falando de polícia, agora com o delegado Alessandro Ourico, de Boa Viagem, falando sobre a prisão de um homem perigosíssimo. Vamos acompanhar a fala do delegado sobre a prisão do homem suspeito de roubo. Delegado Alessandro Ourico, que vai nos passar as informações. Delegado, um ponto crucial foi essa moto que ele utilizou na investida. Queria que o senhor explicasse por que ela foi tão importante para a prisão dele. Boa tarde. Boa tarde a todos. No período do dia do sábado, no período da tarde, foram divulgadas as imagens de um blog informando sobre esse roubo que ocorreu na orla de Boa Viagem, mais precisamente ali no Pina. Diante dessas informações, iniciaram-se as diligências pela equipe da Delegacia de Boa Viagem para tentar identificar o autor desse crime, né? E com essas diligências foi conseguido informações a respeito da placa do veículo. Inicialmente nós realizamos buscas em nosso sistema, né, da Polícia Civil, e chegamos à qualificação do proprietário desta moto. Contudo, temos que fazer uma análise criteriosa, porque a placa poderia ser clonada, poderia ser emprestada, e nós não poderíamos estar imputando um crime a uma pessoa inocente. Há uma responsabilidade muito grande da Polícia Civil do Estado de Pernambuco para que, de fato, nós possamos prender as pessoas que realmente cometeram o crime. E a polícia identificou que essa moto pertencia a um irmão do criminoso? Isso, nós verificamos a quem pertencia. Eu, junto com minha equipe, fizemos análise de consultas processuais e criminais, verificamos que ele não tinha nenhum tipo de passagem no sistema carcerário ou processual criminal. E, a partir daí, a questão do discernimento investigativo, trabalho investigativo, que é o da Polícia Judiciária, tivemos a necessidade de verificar se ele tinha irmãos. E nessa consulta, ele tinha um irmão com as características muito próximas dele, e esse irmão tinha uma ficha carcerária intensa, imensa, grande, né, já por passagem por porte de arma de fogo, posse, tráfico de drogas, roubo e até por homicídio. A polícia, então, preparou uma emboscada para esse homem que estava lá no bairro de Água Fria, como eu adiantei, delegado. O que ele disse? Como ele reagiu a essa aproximação policial? Na verdade, a gente precisava localizá-lo. Nos dirigimos ao endereço que nós tínhamos em mãos, que era justamente o do proprietário da moto. Conversamos com o irmão dele. Ele informou que essa moto ele havia adquirido por seu irmão quando ele saiu do sistema carcerário, que foi no ano passado, 13/7/2023, e deu essa moto ao irmão para que ele utilizasse como mototáxi para fazer sua vida, utilizar como trabalho e se reinserir à sociedade como uma pessoa, né, que não mais cometeria crimes. E esse próprio irmão, que nós fizemos esse contato, ele disse que, de fato, tinha tido algumas informações que seu irmão tinha retornado a cometer crimes. E disse que essa moto estava com o irmão e deu informações superficiais de onde poderíamos encontrar, em pontos ali de mototáxi em Água Fria. Isso foi no período da manhã. No final da tarde, nossa equipe conseguiu localizar o suspeito próximo à delegacia de Água Fria, num ponto de mototáxi, onde ele frequentemente estava para exercer seu trabalho como mototaxista. Contudo, a moto não estava mais no local. Foi realizada a abordagem nele. Com ele foi encontrado 3 munições de arma de fogo. Alguma arma foi localizada com esse suspeito, delegado? No momento da abordagem, nós declinamos justamente sobre isso, que como ele estaria com munição e provavelmente ele estaria com uma arma ali, né? Que essas 3 munições provavelmente seriam as reposições, as munições extras da arma, que provavelmente estaria totalmente municiada. E ele não quis nos informar onde estaria essa arma. Então, nós estávamos em um local público,
né? Fizemos alguns levantamentos em algumas motos que estavam no local, porque essa arma poderia estar em um dos bancos, escondido ali. Existiam alguns estabelecimentos comerciais também abertos ao público, que nossos policiais puderam entrar, já que não precisava de mandado de busca e apreensão, vez que são estabelecimentos abertos ao público. Também fizemos esse diligenciamento e não foi encontrado a arma. A gente observa nas imagens, delegado, que ele planejou toda a investida, né? Esperou que essa mulher, essa servidora de 39 anos, se aproximasse da esquina da rua para que ele puxasse a corrente de ouro avaliada aí em R$ 1.100. Mas naquele momento, ele utilizou alguma arma de fogo também para ameaçar essa vítima? Não, inicialmente ele visualizou, ela estava passeando na hora de Boa Viagem com 2 cachorros e entrou naquela rua em que ela foi abordada. Provavelmente ele já havia visualizado a corrente de ouro, parou a moto, desembarcou, para até não deixá-la nervosa naquele momento, e até para despistar, né, a intenção dele criminosa, o intento criminoso. Ele perguntou informações a respeito de onde ficaria localizada uma determinada rua. Ela disse que não sabia informar e ele se afastou um pouco dela e ficou aguardando ela passar próximo a ele. Aí o delegado Alexandre Ourico falando para os nossos ouvintes. Pernambuco no ar. Aqui a notícia não para. É notícia em Pernambuco. Lembrando que hoje, desde as 10 da manhã, aconteceu a primeira sessão do ano da Alep, a governadora Raquel Lira participando, em meio à turbulência aí de relação com a diretoria da Alep e alguns deputados, por conta da questão do orçamento e outros fatores aí, outros projetos polêmicos. Agora vamos falar que o Recentro homenageia proprietários que contribuem para a preservação do patrimônio histórico do Recife. Vamos trazer mais detalhes com relação a isso. Reconhecendo o esforço dos proprietários de imóveis do centro do Recife em recuperar e conservar mais de 25 mil metros quadrados de edificações, a Prefeitura do Recife, através do programa Recentro, realizou nesta quarta-feira a entrega de placas comemorativas. A homenagem aos proprietários que recorreram à Lei de Incentivos Fiscais do Recentro e tiveram acesso a isenções de impostos municipais, como o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, aconteceu durante o café da manhã no auditório do Moinho, no bairro do Recife. O prefeito João Campos destacou a importância da homenagem aos que, por meio da iniciativa, contribuíram para a preservação do patrimônio histórico da cidade. Um dia muito especial, onde a gente reuniu aqui os empreendedores do centro da cidade, que conseguiram fazer investimentos em recuperação de prédios históricos, em retrofits, em mudança para imóveis virarem moradia, em centros comerciais como esse do Moinho Recife, que é a maior obra de recuperação de um prédio histórico do Nordeste brasileiro. E a gente reconheceu o investimento que eles fizeram. A Prefeitura deu a isenção, então todos os impostos municipais nessa área, ou a gente zerou ou a gente reduziu, e isso é para incentivar quem quer fazer um investimento no centro. No total, 6 imóveis foram beneficiados com a isenção do IPTU, resultando em mais de 40 negócios contemplados. Através da isenção fiscal permitida pela Lei do Recentro, eles receberam incentivo de isenção ou redução do imposto por realizar obras de manutenção e recuperação em suas propriedades no centro do Recife. As placas recebidas vão ser afixadas nas respectivas edificações e atestam que o imóvel foi beneficiado pela lei. Vitor Tavares, proprietário e sócio do Moinho Business e Life, destaca a importância do incentivo do Recentro. Para a gente, isso aqui é um motivo de orgulho muito grande. Foi um trabalho que a gente começou aqui desde 2016. E recordo bem que quando o João assumiu a prefeitura, foi, enfim, uma das primeiras visitas que ele fez foi aquele empreendimento para conhecer e entender o que estava acontecendo aqui. Foi um processo que foi construído, né? Deu muito trabalho, né? Mas deu certo, né? Isso foi coisa que foi para a gente imprescindível enquanto empreendedor, isso é muito importante, isso faz a diferença e reconecta, né, o recifense com o centro. Isso aí acho que é o maior objetivo do programa, né? E o objetivo como empresário de reformar e enxergar isso aqui como uma oportunidade de renovar e, enfim, reviver o Recife, né?
Em 2023, 73 processos foram abertos para obtenção do incentivo fiscal do IPTU e 8 para adesão ao benefício do Imposto sobre Serviços, ISS. Para o IPTU, 43 processos foram aprovados. Essas edificações foram beneficiadas ainda na vigência da lei anterior do Recentro. Em dezembro passado, o prefeito João Campos sancionou a atualização da legislação. O plano de incentivos fiscais foi ampliado para mais atividades econômicas, contemplando moradias para fins de interesse social, construções ou intervenções destinadas à recuperação, renovação, reparo ou manutenção de imóveis situados no sítio histórico dos bairros do Recife, Santo Antônio e São José, além do bairro da Boa Vista, contemplando a Rua da Imperatriz e o entorno da Praça Maciel Pinheiro. Reportagem, Renata Costa. Obrigado, Renata Costa, pelas informações. Caminhando aqui para a reta final do programa, agradecendo a você pela audiência e dizendo que amanhã ao meio-dia tem muito mais. Para você, um forte abraço. Coloca Jesus no coração, ele é o mais importante. Lembre disso. Até lá. Tchau, pessoal. Neste momento, desfazemos a rede Pernambuco de rádios. Até o próximo programa. Programa Pernambuco no Ar. Oferecimento Bitu, Viva a Resenha, Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. Vitamel, a vitamina da família. E a Relique, o chá natural que transforma a sua saúde. Você que está aí me ouvindo, como é que está a sua saúde? Tem se sentido fraco, sem energia, com unhas e cabelos caindo, imunidade baixa, com anemia, dor no corpo, dor nos ossos? Está com tontura, vive com aquela dor de cabeça? Está com a memória fraca? Está com colesterol ruim? Vive estressada, com ansiedade, não dorme bem? Você precisa dar um basta nesses problemas. O Vitamel não tem contraindicação. Você pode usar tranquilamente pelo resto da sua vida e manter os resultados. O Vitamel vitaliza o seu corpo da cabeça aos pés. É saúde todo dia, vice? Vitamel. Eu uso, eu indico e eu aprovo. Qualidade e excelência são as marcas da Casa do Agricultor, empresa parceira do produtor rural e 4 lojas para lhe servir. A Casa do Agricultor oferece o que há de melhor para você, homem do campo. A Casa do Agricultor tem máquinas e implementos agrícolas, oficina autorizada Estil, material para sua irrigação, sementes, defensivos agrícolas, rações e medicamentos. Somos a melhor opção para o produtor rural e o agronegócio. Estamos localizados em Vitória de Santo Antão e Gravatá. Casa do Agricultor, fazendo verde da nossa região. Acesse www.pnoar.com.br ou instale o app no seu celular. Web Rádio Pernambuco no Ar. A rádio à frente do seu tempo. Chegou o Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha, de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix, limão ou abacaxi com coco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. O que era bom ficou ainda melhor. Agora você conta com o Arrelique Família. Uma grande vantagem: pague 600 ml e leve 750 ml. É muito mais economia para o seu bolso. Cansado de ter tantas doenças? O seu corpo vive cheio de enfermidades? Você precisa fazer o tratamento com a Arrelique. Sofre com diabetes, colesterol alto, pressão alta? Se livre das dores de cabeça, a famosa enxaqueca. Elimine gordura no fígado, azia, má digestão, gastrite, úlcera, pedra nos rins. Você tem dor nas pernas, má circulação? Mude a sua saúde com o Arrelique. Aproveite agora mesmo para ir à farmácia e garantir o seu Arrelique tamanho família. Pague 600 ml e leve 750 ml. Você ganha 150 ml sem pagar nada mais por isso. Arrelique é um verdadeiro Arrelique para a sua saúde. Efeito rápido. Não perca tempo. Você merece viver sem dores. Cristiano Bassan, jornalismo com responsabilidade.